Sério, ele, ele é operacional, ele é funcional em dois mundos. Eu tenho convicção, cara, do que Deus ele deposita na igreja, mas principalmente quando ele deposita em seus ministros. A Bíblia vai dizer, depois de uma canção, né? Bruno Morada entendeu isso, que nós somos seus ministros, e aos seus ministros faz a parede. Então, eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre... Olha, o Bruno ia. Vou ter que falar hora pois. Hora pois. Quero conversar com vocês exatamente sobre isso, sobre quando o teu ministério, a tua função, ela tem autoridade em ambos os mundos. Fato é que se Deus te deu um ministério terreno, é porque você já opera em um ministério celeste, um ministério eterno. Deus não confia nada a ninguém na terra que ele não tenha confiado primeiro no céu. A Bíblia vai dizer que é assim na terra como é no céu. Então, primeiro Deus te confia algo na eternidade. Aí você me pergunta, mas como isso pode acontecer? Deus confia algo em mim na eternidade para me cumprir aqui na terra? É exatamente isso. Quando Jesus te criou, quando Deus te criou nele antes da fundação do mundo, antes da fundação, antes de qualquer outra coisa, ele te fez nele, ele te gerou nele para. Um texto básico que eu pego disso é quando Jeremias vai reclamar ao Senhor que ele não sabia falar direito. E Jesus fala, cara, antes que eu te formasse no ventre, eu já tinha te chamado, e eu já tinha te formado, e já tinha te denominado como profeta às nações. Agora, como que Deus pode confiar um ministério profético a alguém ainda dentro do ventre? Como Deus pode confiar um ministério pastoral na vida de alguém, estando ele ainda dentro de Deus? Que espaço que é esse de Deus que já te faz operar ministerialmente, que já te faz ter uma autoridade ministerial ainda dentro dele? Vamos lá? Fato a gente entender que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, amém? Vocês estão comigo aí? A Amém. Bíblia diz: Amém. todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele. Nada do que foi feito se fez. Uma pergunta: o mar foi criado aonde? Vamos lá, alguém me ajuda. Se todas as coisas, vamos lá, vou de novo. Todas as coisas foram feitas em Jesus. Foi feita Sem nele, ele, todas as coisas. nada do que foi feito se fez. É isso aí, Janzinho. Se todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, Deus criou o mar a partir de Jesus, Deus criou a terra a partir de Jesus, Deus criou as montanhas a partir de Jesus, e Deus também confiou um ministério a partir de Jesus. É por isso que eu quero aqui dar um adendo para vocês aqui. A Bíblia fala de 3 dons específicos, vocês sabiam disso? Faz assim comigo, diga, vai repetindo comigo aí, não precisa ligar o microfone não. Diga assim, tem os dons do Espírito, tem os dons de Deus e tem os dons de Cristo. Dons do Espírito, dons de Deus e os dons de Cristo. Isso é confiado em nós. Profecia, dom do Espírito. Cura, dom do Espírito. A fé, dom do Espírito, que está nos informando e está nos habilitando em Coríntios. A Bíblia vai dizer que a salvação é dom de Deus e foi nos dado como presente. Mas Efésios vai nos falar dos dons de Cristo, que nós aqui no Brasil, e o Brasil ficou conhecido como conhecer os 5 ministérios. Mas eu não quero me apegar hoje com vocês nos 5 ministérios. Eu quero dizer como que a autoridade de vocês opera no ministério de vocês e ela precisa ser, no mínimo, em 2 mundos. Vamos lá. Aí você me pergunta, ô, Gabriel, eu não sou pastor, eu não sou mestre, eu não sou evangelista, eu não sou nada, como eu posso ter um ministério? Deixa eu dizer algo para você, todo ministério é efetivo. Qualquer ministério é efetivo.
Porque ministério é ministrar diante do Senhor primeiro. A tua função terrena só existe porque você está diante do Senhor ministrando sobre ele. Aqui na terra, a tua autoridade é colocada à prova, a tua autoridade é colocada em pauta quando você está diante do Senhor primeiro. Não existe ministério sem estar diante do Senhor primeiro. Aí eu entro numa coisa que uma maioria de pessoas, elas se perdem nisso, dizendo, qual é o meu chamado? Alguém aqui já se perguntou, cara, qual é o meu chamado? Para que eu fui chamado, Senhor? Para que eu estou sendo chamado? Eu quero entender por que eu fui chamado. Nesses dias vamos trabalhar isso, até que chegue uma mensagem do pastor para mim dizendo, pode parar, não precisa mais não. Mas até lá eu quero desenvolver isso com vocês. Qual é meu chamado? Para mim entender a autoridade naquilo que eu carrego, eu preciso primeiro entender aquilo que eu carrego. E o que eu estou carregando? Qual é meu chamado? Para que eu fui chamado? Primeira coisa, você foi chamado para estar diante de Deus. O primeiro chamado nosso é um chamado sacerdotal. É o chamado de estar diante dele, de ministrar diante dele, de queimar diante dele, de viver diante dele em comunhão, em harmonia, em reverência, em soberania dele. Entender o meu ofício, eu preciso entender o meu chamado, e o meu chamado é estar diante dele. Meu chamado é ficar à frente dele. Meu chamado é estar diante dele a todo tempo. A partir daquilo, a partir daí, eu começo a exercer uma função. Aí sim a tua pergunta. Como que é? Olha aí, ó, como que é a minha função? O meu chamado é estar diante dele. Então, qual que é a minha função? E é aqui que eu começo a gente ter uma conversa hoje de manhã. Para que Deus te chamou? Para estar diante dele. E depois que você está diante dele e você vem para a terra, qual que é a tua função? Detalhe, o cargo não faz de você uma função. O pastoreio, o diácono, isso não é para você uma função. Isso é um trabalho. É um trabalho diante do Senhor. A tua função vai além disso. Vamos lá. A tua função dentro dessa terra é estabelecer o reino dele. Como que se estabelece o reino dele? Eu te convido a assistir os últimos dias de ministração, que disse sobre reino, poder e glória. Você vai entender como liberar o reino de Deus. Eu acredito que o pastor deve ter falado aqui também como liberar o reino de Deus. Pois essa é a tua função. O único problema que a gente tem é quando a gente quer colocar o nosso encargo ou nosso cargo à frente daquilo que Deus nos chamou para fazer. A minha pergunta é: qual é o cargo de um empresário? Qual é o cargo de alguém que está cuidando da rua na tua cidade? Qual é o cargo de alguém que está governando a tua cidade? Na verdade, o encargo que Deus confiou nele foi o encargo de liberar o reino aonde ele estiver, a partir do momento que ele está diante do Senhor. Então, para a gente já anular essa pergunta, qual é o meu chamado? Para que eu fui chamado? Você foi chamado para estar diante do Senhor. Esse é o segredo. Que é um segredo? É este. Existem um tanto de pessoa que me procura e fala, às vezes me chama de pastor, às vezes me chama de profeta, às vezes me chama de Gabriel, às vezes me chama de João, às vezes me chama de Pel, e eu nunca pedi para eles falar nada disso. Pelo contrário, falei, cara, meu nome é esse, porque eu não estou me apegando no título. Porque quando você está diante do Senhor, a única coisa que eu quero fazer quando eu saio de lá é obedecer Ele. Quer ter um ministério efetivo? Quer ser alguém efetivo na terra? Seja alguém obediente. Quer ser efetivo na terra? Seja alguém obediente. Não interessa o que ele vai precisar de você. Se ele estiver precisando de um pastor, você será o pastor. Se ele estiver precisando de um conselheiro, você será o conselheiro. Se ele estiver precisando de um profeta, você será o profeta. Se ele estiver precisando de alguém para
tomar conta de finanças, esse vai ser você. Se ele está precisando de um empresário, esse vai ser você. Se ele está precisando de um diácono, esse vai ser você. A minha pergunta é, Deus só chama aqueles que estão perto dele. Quer que eu provo? Eu te provo. Todos os dias ele chegava no Éden e conversava com Adão, dialogava com Adão, mas um dia Adão não estava perto dele. E ele gritou, Adão, cadê você? A pergunta não foi, Adão, o que você fez? A pergunta era, Adão, onde é que você está? Que você não está no lugar que eu estou acostumado a te ver. A maioria das pessoas que não sabe o ministério que tem é porque já saiu da posição que estava diante do Senhor. É. Se você não está na posição que o Senhor te chamou, provavelmente você vai ficar um pouco perdido. A tua função é estar diante do Senhor a todo tempo. Sabe, eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu já fiz. Senhor, Davi estava lascado. Davi matou um cara. Davi matou um cara. Moisés, o libertador, era um assassino. Se você for ler tua Bíblia, você vai ver que ele matou um egípcio, escondeu lá mesmo. Abraão era um cara mentiroso. Falou que Sara era irmã dele. A minha pergunta é, o que esses homens que certamente tinham problemas humanos, certamente eram cheios de falhas, foram grandes homens e homens com ministérios muito efetivos e é uma autoridade no ministério deles implacável. E a minha resposta com Deus foi a mesma coisa que eu quero falar para você hoje. Deus não está procurando a perfeição humana, Deus está procurando aquele humano que sabe que é imperfeito, mas busca a perfeição diante dele. E refletir aquele que é Cristo te faz perfeito também. Uma pergunta, Jesus é perfeito? Vamos lá. Se Jesus é perfeito e você está nele, e você está refletindo nele, eles vão olhar para você e vão dizer, uau, esse cara parece muito com Jesus. Um dos meus maiores questionamentos relacionados ao ministério, eu não consigo falar para vocês da autoridade. Eu não consigo falar para vocês de como exercer a autoridade sem primeiro você entender o que é ministério. Eu nunca ouvi Jesus reafirmando a si mesmo. A única coisa que eu vi foi Jesus cooperando. A única coisa que eu lembro, biblicamente, é que Jesus fazia. Iam chamar ele de bom, ele não, bom é meu pai. Iam falar alguma coisa para ele, falar, não, só faço o que vejo meu pai fazer. Então a questão aqui é uma só. Se você obedecer ao Senhor, você estará cumprindo exatamente o ministério que ele quer. Exatamente o ministério que ele quer. Uma pessoa que mais me ministra dentro do ministério é a minha esposa. E não é porque é minha esposa. Ela está até no quarto com minha filha, então ela não está nem ouvindo. Uma pessoa que mais me encanta é isso. Porque ela cuida de mim de uma maneira extraordinária. Ela cuida da casa de uma maneira extraordinária. E ela não se afirma para ninguém aquilo que Deus chamou ela para fazer. E eu vejo Jesus nisso. Cara, Jesus fazia tudo. Um chamava ele de rabi, outro chamava ele de mestre, que é a mesma coisa. Outro chamava ele de profeta, outro chamava ele de amigo, outro chamava ele de Beelzebul. E ele não estava nem preocupando com isso. Às vezes o teu problema é que você quer tanto que as pessoas te chamam pelo teu encargo e você esquece que Deus não te chama pelo teu encargo, Ele te chama pelo nome. E certamente o teu nome vai esconder o teu encargo. Vou contar uma coisa para vocês aqui, eu tenho tempo, ainda tenho 15 minutos. O meu maior problema quando eu iniciei ministerialmente foi que eu odiava o meu nome, cara. Eu odiava João, mas odiava João, porque eu tinha um problema com meu pai. Então eu não gostava de ser comparado com ele. Meu pai morreu, eu era muito pequeno, mas pelas histórias que a minha mãe contava do meu pai, eu não queria ser igual a ele. Então se alguém me chamasse de João, eu já ficava bravo. Não, não sou o João, eu sou o Gabriel. Eu sou o Gabriel, eu não sou o João. Não, João Gabriel, não sou o João Gabriel. Até o dia que eu entendi
que o meu ministério estava escondido atrás do meu nome. E eu entendi que João Gabriel é um mensageiro da graça, que João Gabriel é um rio de mensagem. Então eu passei a entender, poxa, eu preciso dar ênfase ao meu nome. E ali eu comecei a me importar que as pessoas me chamassem pelo meu nome. A minha pergunta é: você quer ser chamado pelo teu encargo ou você quer ser chamado pelo teu nome? A Bíblia não diz que ao que vencer, dar-te-ei uma pedra com um novo ministério. A Bíblia não fala, e quando você vencer, eu vou te dar uma pedra com um novo encargo. A Bíblia fala, e dar-te uma pedra com um novo nome. É com um novo nome. Se Deus está preocupado com o teu nome, se preocupe com ele. Como que eu me preocupo com o meu nome? Fazendo e obedecendo. Jesus foi conhecido porque ele obedecia ao Pai, sabia disso? Todas as coisas que Jesus fez foi pautada no que Deus faria. Quando você estiver diante de uma situação e você quer colocar o teu ministério à prova, você quer colocar aquilo que Deus te proporcionou para fazer na terra à prova, faça a seguinte pergunta: o que Jesus faria? Não o que o pastor faria, não o que o profeta faria, não o que o pregador faria, mas o que Jesus faria. Por exemplo, se você está diante de uma circunstância que você pode ganhar algo em cima de alguém, sabe aquele que a gente conhece como jeitinho brasileiro? Não, se eu fazer isso daqui, eu vou passar na frente. A pergunta não é, cara, eu sou pastor, eu não posso fazer isso. Não, eu sou um profeta, eu não posso fazer isso. A questão é, cara, eu sou Jesus. Eu sou um pequeno Cristo. Cara, eu carrego Jesus comigo. O que Jesus faria? Imagine que quando você está fazendo algo que ele não faria, era a mesma coisa de você abrir uma aspas no teu caminho e você seguir uma jornada e ele ficar exatamente ali, esperando você voltar para consertar. Sabe, existe duas formas de fazer o teu ministério efetivo. Existe duas formas de você fluir funcionalmente no corpo e na terra que você está. A primeira forma eu já disse aqui, que é obedecendo ao Senhor, é fazendo com o Senhor, é estando com o Senhor, é preocupado mais com Ele do que com o título que talvez você pode ter. Essa é a primeira. E eu quero falar com vocês agora rapidinho, senão não vai dar tempo. Da segunda forma de colocar um ministério efetivo para funcionar. E a segunda forma que você coloca um ministério efetivo para funcionar é quando você se propõe a fazer. Eu conheço inúmeras pessoas que se propôs a fazer algo e se tornou aquilo que propôs. A Bíblia diz, o que o homem pensa sobre si, ele é. Quando o povo estava construindo Babel, a resposta de Deus foi: vou mandar um espírito de confusão lá. Porque esse povo unido, querendo fazer uma coisa, é capaz deles conseguir. Então vou mandar um espírito de confusão lá. O que eu estou querendo dizer para você? Quando você propõe no teu coração, quando você se propõe a fazer algo, é muito difícil de você não concluir. Eu duvido. Eu duvido. E vou falar outra coisa. Hoje não sei nem que dia que é. Se é dia 3, se é dia 4. Só sei que é 2023. Olha aí, já é dia 5, tá vendo? É que assim, eu na Terra eu não funciono muito bem, sabe? Negócio de data, de número, eu sou meio coisado. Mas deixa eu te falar. Existem inúmeras pessoas que nesse exato dia tá fazendo projetos e projetos e projetos e projetos para 2023. Eu quero convidar você hoje a não fazer nenhum projeto, mas se propor a fazer. Projeto, ele é arquiteto ainda. Ele é desejoso. Ele ainda é uma probabilidade de se fazer. Mas você propor no teu coração é como se você tivesse em dívida com o Senhor. É como se você falasse: Senhor, eu vou fazer isso daqui. E eu quero convidar você hoje a fazer exatamente isso. Senhor, eu farei exatamente isso daqui.
Senhor, eu quero ser um pastor, eu quero ser um profeta, eu quero ser isso, Senhor, mas muito mais do que isso, eu quero te obedecer e ser exatamente quem o Senhor quer que eu seja. A minha pergunta é, e se você está querendo ser um pastor, Deus não quer que você seja um pastor? E se você está colocando um teto como um profeta e Deus te quer muito, muito mais além do que isso? Eu quero que você entenda exatamente isso, que o que Deus propôs para você fazer, se você também se propor a fazer, aí você começa a ter um ministério de autoridade na terra. Aí você começa a deixar uma marca na terra. Aí você começa a deixar uma marca na onde você está, uma marca para a próxima geração. Deixa aqui agora eu ir para um âmbito profético para você entender uma coisa. Se você quer conhecer alguém que está obedecendo a Cristo, está caminhando corretamente com Cristo, está entendendo o vento, ouvindo o vento e seguindo o vento, são pessoas que estão preocupadas com a próxima geração. São pessoas que estão preocupadas não só com o seu umbigo, mas com o próximo. Quer saber se o que você está fazendo está sendo efetivo? Se está afetando outras pessoas, parabéns. Você tem um ministério efetivo. Ah, mas eu estou afetando uma pessoa, eu afeto 5 pessoas, Jesus afetou 12. E eu e você estamos falando agora de coisas que ele e mais 12 desenvolveram no mundo e fizeram o mundo ser transformado. Então Deus não precisa de muitas pessoas que queiram talvez fazer alguma coisa, mas ele precisa de poucas pessoas que se propõem a fazer o extraordinário. Você é a pessoa que se propõe a fazer o extraordinário. Estamos aqui em 15, 16 pessoas. Se você acordou 6:30 da manhã para ouvir, achando que era o pastor, mas surprise, it's me. Se você acordou 6:30 da manhã para ouvir uma pessoa falar com você sobre autoridade, é porque você não está satisfeito com o nível que você está e que você procura estar fazendo algo muito maior, que você procura estar realizando algo muito maior. Pois bem, hoje começaremos uma jornada que você vai se descobrir com um ministério tão efetivo que o encargo vai ser em segundo plano para você. Pai, eu quero liberar sobre essas pessoas. Eu quero liberar sobre essas pessoas. Quero liberar uma porção extraordinária sobre elas. Eu quero liberar sobre elas um desejo estupidamente extravagante, a fim de que eles sejam tocados pelo Senhor e que eles possam tocar pessoas. Pai, eu libero sobre eles uma porção e um desejo grande de estar diante do Senhor, de obedecer o Senhor, de ser a resposta do Senhor. Sabe, ser a resposta para a terra é ser a resposta de Deus para a terra. Pai, eu libero sobre eles essa porção. Nessa manhã, Pai, eu inicio eles numa jornada extraordinária de um ministério efetivo aqui na terra, de uma função efetiva aqui na terra, para que eles sejam superabundantes, mas principalmente, Senhor, para que eles sejam fora do comum, que o Senhor os toque para que eles sejam extremamente fora do comum, para que eles saiam da caixinha, mas principalmente, Jesus, que eles encontrem no Senhor um lugar delicioso de se habitar. No nome de Jesus. Amém? Amém. 5:7. Amém. 5:7. Depois vocês falam pro pastor que eu terminei na hora certa, tá?